ao livro de 2 aos Coríntios, capítulo 2, versículos 14 a 17. Segundo aos Coríntios, capítulo 2, versículos 14 a 17. Estamos iniciando a exposição de toda essa epístola. Devagar, quase versículo por versículo, sem pressa. Só retomando então o contexto da última. Após ter escrito uma carta com muita tristeza para os coríntios, que seria a terceira carta aos coríntios, perdida, nós temos duas cartas aos coríntios conhecidas, que estão no cânon do Novo Testamento, mas parece que foram 4 que ele escreveu. Foi uma carta dura, e Paulo enviou para Corinto através de Tito. Após problemas em Éfeso, onde ele estava, ele partiu para Troade, ao norte. Parece que ele havia marcado encontro com Tito lá, e o esperou ansiosamente com notícias sobre a reação dos coríntios quanto àquela carta, mas Tito não chegava, o que deixou Paulo muito ansioso, mesmo com uma porta aberta, como ele disse, uma porta aberta no Senhor, lá em Troade. Mas ele partiu para uma cidade da Macedônia, não teve paz para continuar lá em Troade, enquanto não encontrasse Tito. Lá chegando, e após algumas angústias que ainda o esperavam lá, Paulo finalmente encontrou Tito, trazendo boas novas, e Paulo se sentiu muito confortado pelo próprio Deus, com as boas notícias que Tito trouxe. Muito bem, isso foi até o capítulo 2, versículo 13. Agora Paulo inicia uma longa digressão, muito longa. Ele vai retomar este assunto lá no capítulo 7, versículo 4. Então aqui, do final do 2 até o 7, ele vai falar de vários assuntos, um após outro, depois outro, depois outro. Parece que um assunto traz à mente dele um outro que ele trata, e traz um outro, e ele vai então falando muito. E o assunto lá da carta aos Coríntios, que ele teve notícia através de Tito, ele só volta a falar lá no 7. Talvez tenhamos uma tendência de dizer, então vamos dar valor secundário a essa digressão dele, porque o que ele tinha em mente mesmo eram as coisas principais que ele queria dizer, como o encontro com Tito e tal, e agora ele enxertou aqui um parênteses, isso deve ser uma coisa secundária. Não caia neste erro de achar que uma digressão de Paulo é secundária. Pode ser uma digressão de uma frase ou de centenas de frases, como é o caso aqui, mas é o mesmo Espírito Santo que estava dirigindo Paulo para falar, e esses arroubos de Paulo trazem revelações espetaculares e muitas vezes surpresas, porque diz uma coisa, depois diz outra, a gente tem até dificuldade, digo a gente dos pregadores, de encontrar uma lógica muito clara. Por que ele saiu desse assunto, entrou no outro, depois entrou no outro, onde é que ele vai bater, onde é que ele vai parar com isto. Aí de repente ele volta para o assunto que ele estava falando lá no começo. Eu acho isso uma aventura espetacular, esse tipo de estudo das cartas do nosso querido Paulo. Então aqui temos uma digressão, eu acho que poderíamos dizer várias digressões, uma dentro da outra. Nós vamos encarando aqui à medida que elas vão acontecendo. Não é muito clara, neste caso aqui, como em alguns outros, a lógica da conexão que ele fez do encontro com Tito, aquela ansiedade que ele tinha e tal, e Tito chegou com boas notícias, aí de repente ele passa para esse texto aqui do versículo 14 ao 17. Não é muito clara. Então, porque a ideia que ele teve ao falar nisso? Parece que ele recorda, ao escrever a carta, a sensação maravilhosa que ele teve ao encontrar Tito. Ele estava tão sobrecarregado com ansiedades e preocupações, já falamos disso nas mensagens passadas, que parece que o alívio que ele teve foi algo muito maior do que talvez a gente pense. Foi
muito grande, e ele vibrou, e o que a gente vê aqui é um brado mesmo, alegre e muito forte. Então, 2 Coríntios, capítulo 2, eu pedi para você ir lá, só eu não fui. 2 Coríntios 2, 14 e 17, que diz assim: graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento, porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos como nos que se perdem. Para com estes, cheiro de morte para a morte, para com aqueles, aroma de vida para a vida. Quem, porém, é suficiente para estas coisas, porque nós não estamos como tantos outros mercadejando a palavra de Deus. Antes, em Cristo é que falamos na presença de Deus, com sinceridade e da parte do próprio Deus. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, que teu Espírito Santo nos ajude nestes meandros riquíssimos da tua palavra, que nós aprendamos de Paulo, e não somente lições práticas, mas antes delas aprendamos a entender melhor as Escrituras, para entender melhor a tua pessoa, os teus propósitos revelados, teus pensamentos, teus padrões, e então bem firmes nesses ensinos, nós então possamos passar para a parte prática. Nos ajuda nesse aprendizado, em nome do Senhor Jesus Cristo, para teu louvor e tua honra e tua glória. Amém. Então, de maneira quase brusca, Paulo para de falar do assunto da carta aos Coríntios e diz que quer dar graças a Deus por dois motivos. Versículo 14. Primeiro, porque Deus em Cristo sempre nos conduz em triunfo. E aqui começam as dificuldades. Conduzir em triunfo é uma expressão que no grego tem dois sentidos. Primeiro, levar alguém a triunfar, como Cristo triunfou na cruz. Um outro sentido que ele tem é conduzir cativo alguém. É uma ideia do seguinte: um conquistador na época de Roma, o general faz uma incursão militar, conquista o exército inimigo, volta para Roma com o exército conquistado. Essa entrada triunfal, era chamada assim, triunfal em Roma, era uma parada sofisticada, organizadíssima, muitíssimo movimentada, que mexia com a cidade inteira. Era algo para encher os olhos mesmo dos cidadãos de Roma. Era uma homenagem ao exército vitorioso, concentrado na pessoa do general vitorioso. Então iam os magistrados da cidade, iam na frente, trombeteiros, os espólios que eles haviam conquistado de guerra, que eles tinham pego dos vencidos, animais para sacrifícios deles lá. Os cativos iam na frente, e com o rei vencido na frente dos cativos, para humilhar mesmo, para mostrar bem na frente o rei derrotado, e atrás dele os seus soldados derrotados. Aí vinham os oficiais e os soldados vencedores, e atrás de todos vinha o general vencedor daquela batalha. E aí, em todo esse tempo, havia muita queima de incenso e muitas flores no ar. Estamos falando em flores, em incenso, por causa da ideia de aroma, que é o que Paulo vai explorar daqui a pouco. Os que interpretam como um triunfo romano, essa expressão, em vez de ser simplesmente um triunfo como outro qualquer, mas associando com a ideia dessa vitória exposta. Eu concordo, a palavra não é concordo, porque eu não discordo da outra, mas deixe-me dizer que eu simpatizo com essa maneira de interpretar. A outra também tem pleno sentido, mas eu simpatizo com esta aqui do triunfo romano,
que por sua vez se divide em duas subinterpretações. Uma Paulo via aqui o crente, ele próprio no caso, como um vitorioso levado por Deus a triunfar. Em Cristo nós somos mais que vencedores. Aquela ideia de que nós somos uns vencedores em Jesus Cristo. Como somos vencedores, Paulo quer fazer uma aplicação da ideia de uma parada romana, como se fossem os crentes vencedores nesta parada. A outra interpretação seria Paulo se achando um cativo em Cristo. Ele é que é o vencido. Ele que foi feito escravo de Cristo, servo de Cristo. Então Cristo expõe o crente, ex-rebelde, ex-pescoço duro, ex-insistente no pecado, agora alguém vencido pela graça de Deus, e alguém que tem prazer em ser mostrado ao mundo. Deixa eu dizer de outra forma, alguém em quem Cristo tem prazer, ou Deus tem prazer de expor ao mundo. Isso aqui são os meus conquistados pelo meu amor, pela minha misericórdia. Não simpatizo bem com esta parte. Eu vou partir para a ideia de o crente é vitorioso nessa procissão, nessa parada. Por que isto? Por causa da alegria de Paulo. Ao ver Tito, parece que o coração dele estava muito alegre, muito satisfeito, e ele, pode até ser que ele queria falar dele como um servo exposto ao mundo e tal, mas eu acho que é mais apropriada a ideia dele vitorioso mesmo em Cristo. Então vamos partir por aí, deixando claro que a outra maneira de interpretar é perfeitamente válida. Por mim não faço muita questão de uma ou de outra, e o que vamos dizer tanto com uma como de outra tem plena validade bíblica. Mas então vamos esquecer as outras alternativas e considerar esta opção aqui, de Paulo sendo conduzido em triunfo por Deus e o crente. 3 características desse conduzido em triunfo. Primeira, sempre. Graças, porém, a Deus que em Cristo, sempre Deus nos conduz em triunfo. Vamos dizer, no mínimo, constante. Faz parte do crente triunfar em Cristo. Tudo bem, numa guerra há várias batalhas. Se perde uma, se ganha outra. No final, o que vai decidir é a soma de tudo, quem é o vencedor da guerra, quem é o perdedor. Mas sem dúvida alguma nós estamos numa guerra. Temos derrotas, temos vitórias. Mas é muito importante o crente ter sempre a ideia, lá na cabecinha dele, eu sou um vencedor em Cristo, todo dia da minha vida. Já está ganhando essa batalha. Eu posso até perder algumas hoje, já treinei essa guerra, algumas hoje eu posso até vacilar, como se diz, errar, mas eu sou um vencedor, sempre. Esse deve ser o meu estado constante, porque essa vitória não depende de mim, não fui eu que conquistei, foi dada por Deus. Então essa minha vitória não vai variar de acordo com as minhas tristes variações. Deus não varia. A vitória que Ele me deu é contínua. Então, todo dia você pode acordar e dizer assim: eu acordei como vitorioso e vou dormir como vitorioso. Ponto. Acordei como vitorioso e vou dormir como vitorioso. Amanhã é outro dia, eu não sei. Sei. Acordo vitorioso e durmo vitorioso. Minha guerra está vencida. Pode ter alguns contratempos, algumas derrotas que terei, infelizmente. Mas tira da cabeça a ideia de derrota e se anime com a ideia de que eu sou sempre conduzido em Cristo, por Deus, em
Segunda característica, é Deus quem nos conduz. Eu acabei de comentar. Nós não conquistamos nada, especialmente na área espiritual. Inclusive, Paulo vai falar no capítulo 3, logo na próxima mensagem eu já vou falar isso. A nossa suficiência vem de Deus. Não vou explorar agora esse assunto, mas é Deus que nos conduz neste triunfo. Terceiro, em Cristo. Deus nos conduz em Cristo. Essa expressão pequenina, se você não prestar muita atenção a ela, você vai correr o risco de perder ensinos muito valiosos do Novo Testamento, de uma maneira muito especial de Paulo. Em Cristo, a expressão predileta dele, inversamente proporcional ao tamanho dela, bem miudinha, em Cristo. O peso que ela tem, teológico, o termo prático, envolvendo Cristo. Está em Cristo, está envolvido em Cristo, envolvido por Cristo, enxertado em Cristo. Não é só simpatizando com Cristo, não é só gostando de Cristo, não é só falando da pessoa de Cristo. Tudo está incluído, mas é muito mais profundo, porque qualquer pessoa religiosa, se chama cristã, de uma maneira muito larga, pode dizer que simpatiza com Cristo, que gosta de Cristo, que fala de Cristo, que lê sobre Cristo, beleza. Mas essa pessoa pode, talvez, não poder dizer, eu estou em Cristo. Estar em Cristo não é gostar, simpatizar, falar dele, sem ser cristão, não é. Pode até inclui, mas é muito mais profundo. É uma ligação íntima, como o corpo está ligado com a cabeça. Então nós somos misticamente, intimamente ligados, espiritualmente com Cristo. O crente é quando ele se converte. Então estar em Cristo é fazer agora uma unidade com o Senhor Jesus Cristo, tanto quanto uma cabeça faz uma unidade com o resto do corpo. Se quiser grifar, toda vez que você encontrar a expressão em Cristo, faça isso, porque você vai aprender um bocado de coisa e dê peso para o que está sendo dito depois relativa a essa expressão em Cristo. Então, se alguém não está em Cristo, não é conduzido por Deus em triunfo. Aliás, Deus o conduz ao inferno. O contraste é chocante. Ou está em Cristo, ou está sem Cristo, perdido, sem solução de salvação. Então, você que porventura diz que crê em Deus, que fala muito em Deus, até mesmo em Jesus Cristo, mas não está convicto de que Jesus é um Jesus da Bíblia, o seu Jesus, não é exatamente o que a Bíblia diz dele, e você nunca abriu este coração, entregou esta alma sua a Cristo. Se você não está nessa situação, então é bom você ter muito cuidado e não se acostumar a entrar dia após dia, mês após mês, ano após ano, se dizendo cristão, mas sem estar em Cristo. Não há triunfo para quem não está em Cristo. Só há derrota. Já está derrotado, já nasceu derrotado desde Adão. Quando Adão foi derrotado lá, você, como membro da raça humana, já nasceu separado de Deus, já vai ser um perdido, já vai ser sem poder nenhum para fazer o bem. Então, você é uma derrota só, você é uma derrota ambulante. Uma derrota ambulante. Você sem Cristo, como eu era. Qualquer crente, hoje crente, antigamente era, porque não é porque é você ou é o fulano ou o ciclano. Não. Então, esse alerta eu acho que é benéfico para você. E se você é crente, então está em Cristo, então é um vitorioso mesmo com grandes lutas e derrotas, como já coloquei, mas a vitória está garantida. Quando eu falo vitórias, não obrigatoriamente as materiais, que podem ter também, e tem muitas vezes nas nossas vidas, mas especialmente as espirituais. Eu não vou comentar agora muito esse assunto, porque eu tenho falado bastante aqui do aspecto material do crente, o quanto isso é importante para a vida dele, riqueza espiritual, riqueza material, é um assunto estimulante, mas eu quero dar ênfase quando eu falo aqui em ser conduzido em triunfo, em vitória.
testemunho da pessoa, os relacionamentos da pessoa, do crente, a comunhão dele com Deus. E essas coisas são vitórias fáceis de serem observadas, tanto quanto, especialmente nos relacionamentos, nos testemunhos. Então, você está numa parada. Todos, num certo sentido, estamos numa parada, todo mundo está nos vendo. Nós estamos expostos uns aos outros, uns mais e outros menos, estamos expostos. Então, com certeza, a forma como um crente procede nesta procissão da vida aqui, nesta parada, as pessoas conhecem, até certo ponto pelo menos. Fulano, crente, excelente testemunho. Por que está dizendo isso? Porque eu conheço, porque eu vejo, estou vendo, conheço há 5 anos, conheço há 10 anos, aliás, eu não vejo há 15 anos, mas ouço falar, só se ouve coisa boa desse irmão, dessa irmã. Então, isso é visível. E o contrário, quando há problemas, todo mundo está sabendo também. Então, olhe bem, se a sua maneira de desfilar nessa parada está condizente com o fato de você ser um vencedor. Há um detalhe que eu gostaria de colocar, é que são as vitórias que nem nós conseguimos enxergar nesta vida. Ao mesmo tempo em que há algumas, talvez a maioria seja bem visível, mas há aquelas que nós nem sabemos que estamos servindo a Deus. Os grupos de inteligência, tanto de governo, legais, quanto terroristas, células de inteligência, um clássico do Beabá, fazer com que uma rede funcione com vários elementos e sem conexão uns com os outros. Um não sabe o que o outro está fazendo, nem o que o outro está fazendo. Todos fazendo parte de uma grande operação, só os chefes, os cabeças sabem o papel de cada um, mas o próprio participante não sabe. E às vezes pode até receber do chefe parabéns, foi muito bom a sua atuação, ele não sabe nem direito o que ele fez, só fica entregar um pacote de uma pessoa para outra, não sabe a importância daquele pacote. A gente lê muito em história de guerra, de espionagem e coisa assim. Eu acho que nós somos ao mesmo tempo espiões de Deus e usados em serviço secreto de Deus, sem nós mesmos sabermos muitas vezes a nossa missão específica. Muito provavelmente você vai se admirar e chegar no céu e dizer: eu estava envolvido nesta operação, eu não sabia. Puxa, aquela palavra para aquela pessoa que se converteu 5 anos depois e que fez isso e que se tornou aquilo e escreveu, e a história ramificou-se de uma maneira interessantíssima, e você, não sei se vai ficar arrepiado no céu, mas se ficar, você ficaria arrepiado e veio dizer: eu participei disto, eu participei desta operação fantástica que resultou naquela cidade, naquela época, naquele país, sei lá. Porque os movimentos que nós estudamos hoje, de reformas e tudo mais, os mártires, os crentes, escritores e puritanos e tudo mais, eram pessoas como nós. E eu não sei se todos eles tinham a noção que estavam brilhando da forma como estavam e que 500 anos depois iríamos falar neles, não sei. Então, seja como for, fique certo de que se você está em Cristo, se você é um crente, você está sendo conduzido pelo Pai, por Deus, em triunfo, em Cristo. E ele dava então o segundo motivo, graças a Deus. Vamos lá então, versículo 14. E por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Pronto, é esse ponto que tem levado, eu não sei se é a maioria, mas uma grande parte dos comentaristas, talvez a maioria mesmo, de associar, como já expliquei, com a questão da parada romana, porque ele está falando exatamente no assunto de
uma parada triunfal, usando o mesmo nome do dedo que é usado para aquilo, Paulo usou aqui. Aí logo depois ele entra com o assunto de aroma. E de acordo com os historiadores, o aroma era um elemento forte nessas paradas, tanto pela quantidade de incenso quanto as flores que eram jogadas. E uma vez jogadas, elas são o quê? Pisadas. Então, e elas esperam então o seu perfume. Então ficava um ambiente perfumado, aquela rua ali, e havia cheiro de todo jeito. Paulo então fala nisto. Parece que ele quer dizer que de uma forma ou de outra Deus o utilizava para manifestar o aroma agradável do conhecimento de Deus. Coisa boa que Deus, primeiro, sempre nos conduz em triunfo. Segundo, por meio de nós, uso plural aqui, manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Conhecimento de quem? Deus. O fato de conhecer a Deus proporciona ao crente uma propriedade para ele muito peculiar, de que o que ele faz exala um perfume agradável. Deus se utiliza para levar o aroma do conhecimento dele, que ele deu para você, deu para o crente. Então o crente tem esse privilégio, sem esquecer a particularidade de Paulo como apóstolo aqui. Mas eu acho que essas figuras utilizadas aqui podem ser facilmente aplicadas a qualquer pregador, a qualquer crente. Qualquer crente. Então, já pensou em você ser utilizado da mesma forma, utilizado por Deus para levar a fragrância do conhecimento de Deus ao mundo? Só isso é suficiente para você se considerar alguém com grande sentido na vida. Não sei se existe alguma coisa mais sem sentido do que um crente dizer: eu não tenho sentido na vida. Este é outra palavra de ânimo que eu quero colocar, além da que eu coloquei há pouco tempo. É uma honra muito grande para você ser um canal para levar ao mundo a revelação de Deus. Isso é vitória, isso é ser vencedor, ter sido escolhido por Deus para fazer este papel no mundo perdido, no mundo miseravelmente escravizado pelo diabo, um mundo criado por Deus, Deus santo, justo, lindo, reto. E este Deus lhe escolhe para você levar ao mundo, esse mundo perdido, levar a fragrância do conhecimento de Deus. Isso é mais bonito do que nós entendemos. Eu me sinto muito insuficiente para explicar algo assim, porque é muito bonito. Não sei se a gente faz justiça, por mais que tente explicar. Então, onde quer que você esteja, na escola, no trabalho, na antessala do médico, na cadeira do avião, considere-se desfilando numa parada de um exército vencedor, pronto para encher o lugar com um aroma agradável do conhecimento de Deus. Estou aqui nesse ônibus, 8 horas de viagem lá para o Cariri, pois eu vou espalhar o aroma de Cristo dentro desse ônibus. Eu prego 2 horas da madrugada, já tem muito, não tem problema, perfume 2 horas da madrugada com sono e tudo, mas de alguma forma eu vou espalhar. Eu tenho condições, não é que eu vou espalhar, eu tenho condições, me foi dado esse privilégio de poder abrir a boca e sair perfume da minha boca. Um perfume não porque escovou os dentes, nem porque você é um poeta e fala palavras bonitas, mas um perfume muito mais nobre, um perfume do próprio conhecimento que você tem da pessoa de Deus. Mas eu mal sei ler, não importa o seu grau de instrução, se você é acadêmico, se não é, você é crente, você está em Cristo, então você conhece Deus. Pastor, acho que eu não conheço não, então você não é crente. Não, pastor, não diga isso.
Digo nesse sentido em que o crente é aquele que recebeu Cristo e tornou-se uno com Ele, como eu acabei de explicar, e que o Espírito Santo veio habitar dentro do próprio coração. O Espírito Santo dá esse entendimento. Então não é que você vai abrir a boca e falar perfume, que é o conhecimento de Deus, pela beleza das suas palavras, ou pela profundidade do seu conhecimento bíblico, teológico. Não. Claro que isso é importante, você conhecer a Bíblia e tal, mas não é o assunto. O assunto é a essência do que você conhece, que é Deus, porque Ele veio habitar em você. Essa essência é altamente perfumada. Então não é por mérito seu, não é por qualidade sua, é pelo que Deus lhe deu a condição de ser um portador de aroma, um aroma do próprio conhecimento dele. Interessante, não é um aroma de conhecimento bíblico, não. Porque você pode pegar um sacerdote qualquer, ou um erudito qualquer, e dar uma aula de hebraico, e de grego, e de geografia bíblica, e de tudo, e não entender coisa nenhuma da pessoa de Deus. Então não é algo que depende do que a pessoa vai dizer. Não, se é um crente, o assunto que Paulo está falando aqui é que ele falou de Deus, pelo que ele conhece de Deus, pela sua conversão, sua regeneração, ali vai sair perfume. Meio ridículo nós nos sentimos segunda-feira cabrunhados, minha vidinha tão triste, não sei o que eu estou fazendo aqui, as coisas não dão certo para mim. Que coisas? Pode ser que as coisas que você tem em mente não estejam dando certo para você. Graças a Deus que não estejam, dentro desse contexto, claro. Que coisas? Porque é impossível que, se o crente tem na sua mente esse tipo de coisa, eu quero cada vez mais levar algum perfume de Cristo, vai acontecer, não tem perigo de não acontecer, você vai, esse é o seu alvo, é o seu objetivo, é meu objetivo, pois vai acontecer. Então quando você ouve um crente dizer assim, pois é, as coisas não estão dando muito certo comigo, pode chamar esse crente e dizer assim, irmãozinho, lá num lugarzinho, sente com ele, diz assim, fale comigo sobre estas coisas que não estão dando certo na sua vida. Esse é um segredo. Porque se essas coisas estão bem aprumadas no seu coração, bem afinadas com as Escrituras, não tem perigo de não darem certo. Sempre nos conduz em triunfo. Ora, mas Paulo é muito bom falar disso. Depois que ele foi aliviado com a chegada de Tito, o senhor mesmo pregou, pastor, e Paulo estava lá embaixo, triste, acabrunhado, talvez até deprimido, lá na Macedônia, lá em Troade, foi para Macedônia, disse que piorou lá, pegou por fora, por dentro. O senhor mesmo não disse que ele estava ruim, em aperto? Estava. E o que isso tem a ver? Claro que o alívio traz um novo respirar, um novo alento, claro, é humano inclusive. Mas Paulo não diria que, mesmo estando debaixo daquelas pressões, daquelas dificuldades, que ele tinha deixado de levar o aroma de Cristo para as pessoas que estavam ali ao lado dele, porque ele usava talvez acidentalmente ali. Não. Se o que ele queria era pregar o evangelho e viver uma vida cristã, as tristezas aqui, as decepções, as chateações lá com Corinto, com Tito que não chegava, elas existem, claro que mexem com a gente, mas as coisas para Paulo não estavam dando certo, porque o que ele queria era pregar o evangelho e viver de uma forma fiel. Então fique isto na sua mente, é um privilégio que você tem, e você pode o tempo todo se sentir com muito sentido na vida, e muito animado. E tente tirar um pouco da cabeça, mudar esse conceito do que são essas coisas para você que dão ou deixam de dar certo. Muito bem, vamos ao versículo 15, até que Paulo sugeriu que quando nós falamos das coisas de Deus, do conhecimento de Deus, nós fazemos exalar uma boa fragrância perante as pessoas ao redor. No versículo 15, ele revela algo fantástico. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo.
tanto nos que são salvos quanto nos que se perdem. Ele mudou um pouquinho o sentido da figura, e ele disse que esse aroma, não é bem que nós levamos um aroma, ele muda um pouco. Antes, nós levávamos o aroma do conhecimento de Deus. O conhecimento de Deus era um aroma que tinha dentro de nós, e nós levávamos para as pessoas, perfume. Agora ele muda um pouco. Paulo gostava muito de mudar de figuras, também não dava muita satisfação. Você tem que descobrir que ele mudou de figura, depois volta para a figura às vezes não volta. Ele não estava muito preocupado com isso, não. Aqui, ele muda um pouquinho, dizendo que o perfume é o próprio crente. Ele é um perfume. No caso, Paulo. Primeira coisa, novidade. Ele não só fala uma coisa perfumada, mas agora ele é um perfume. Segundo, essa aqui é gostosa mesmo. Aos olhos de quem o crente é um perfume? Aos olhos do próprio Deus. Aos olhos, vamos dizer, ao olfato do próprio Deus. Talvez até nos lendo algumas passagens do Velho Testamento que falava Deus aspirando do céu sacrifícios e incensos de acordo com a lei, com os métodos, a fórmula que ele deu tudo certinho, mas quando se fazia da maneira como ele queria, ele aspirava e ele gostava. Sacrifícios, ofertas, e a gente lembra disso. Não com o assunto que seja sacrifício especificamente, mas como oferta podemos até aplicar melhor. Seja como for, esse aroma é figura do prazer que Deus sente quando o crente interage com dois tipos de pessoas: os salvos e os perdidos. Detalhe, só há na terra dois tipos de pessoas: os salvos e os perdidos. Então, nós exalamos o bom perfume de Cristo quando nós interagimos com qualquer pessoa nesta terra. Porque ou um está com Cristo, outro está sem Cristo, não tem um terceiro no ar. Então, com qualquer tipo de pessoa, ou qualquer desses dois grupos de pessoas, os salvos e os perdidos. Acho que o segredo aqui está na questão desta interação que eu disse. A maneira como você interage com a pessoa pode ser um bom perfume para Deus. Essa interação, não creio que seja qualquer coisa como um bate-papo. Então, quando você conversou com alguém sobre o tempo, sobre uma coisa, o seu bom perfume nas narinas de Deus e tal, não creio que seja isso. Você está então numa entrevista de emprego, então você conversa com uma pessoa ali uns minutos. Não é isso. Essas coisas do dia a dia, desse tipo de interação. Mas uma interação, ou uma atuação em que Cristo é o centro, em que você está falando de Cristo, em que você está dando testemunho como um verdadeiro cristão, alguma coisa em que Cristo é a base, a razão de ser daquilo que você está fazendo ou falando. Então, quando você está envolvido com alguma outra pessoa numa atividade em que Cristo é o centro, ali você está sendo bom perfume de Cristo a Deus. Depende da pessoa, né, pastor? Se eu estou falando com um não crente é uma coisa, com o crente é outra coisa. Não! Isso é que é espetacular nesta passagem. É que é indiferente para Deus se através da sua ação você consegue levar a pessoa à conversão ou não. Se você está falando para alguém que já é salvo. Para Deus, neste contexto, é diferente. O perfume que você exala diante de Deus é o mesmo. Só o fato de você agir com alguém, crente ou não, salvo ou não, balançado no evangelho ou não importa. O fato de você agir de alguma forma, tendo Cristo como alvo, como centro, como objetivo, isso já faz de você um perfume agradabilíssimo a Deus.
E isso aí deixa totalmente sem sentido alguns crentes que ficam meio tristes quando não há, por exemplo, conversão numa igreja. Tem alguns crentes, alguns pastores que ficam meio tristes, sabe? Não sei se vocês conhecem alguém que fica assim meio triste, encabunhado, querendo mais conversão. Pois é, mas não tem sentido isso. Na realidade, não tem sentido. O bom perfume que o crente exala não é quando ele fala de Cristo e alguém se converte. É só em falar. É simples isso. Não é tão complexo. É a atividade do crente em torno de Cristo, ou envolvido com Cristo. Não é o resultado daquela atividade. Graças a Deus. Porque o resultado seria um desastre. Porque não depende de nós. Nós não sabemos fazer direito. Se o resultado dependesse da nossa inteligência, da nossa santidade, desastre. Porque você é muito menos santo, eu sou muito menos santo do que nós deveríamos ser. Somos santos num aspecto, já somos justificados em Cristo, estamos em condições de ir para o céu, aos olhos de Deus, pronto. Mas a nossa santificação prática, o dia a dia, muito a desejar. Você peca, eu peco, nós pecamos. Então vai deixar comigo o resultado dos meus projetos? Senhor Deus, tu vai deixar comigo os resultados das minhas pregações? Vai deixar com o irmão o resultado dos seus planos, do seu evangelismo pessoal, da sua distribuição de folhetos, das suas orações? Não, deixe não vai dar certo não, vai dar tudo errado. Então graças a Deus, e não poderia ser de outra forma, porque Deus não iria exigir de nós uma coisa que nós não pudéssemos ter o menor controle, pelo menos o controle total, o menor controle que poderíamos ter. Deus se preocupa com o nosso procedimento, nossas responsabilidades e tudo. Então não vou dizer que nós não temos nada a ver com o nosso procedimento, nos nossos planos, nos nossos projetos. E não deu certo o projeto meu, então é porque deu. Não, há um aspecto humano importantíssimo. Mas eu não estou jogando ênfase neste aspecto. Eu estou dizendo que o mais importante que você tenha seus planos, você procure se esforçar para fazer seus planos, viver a vida cristã correta, por mais que seja importante isto, o controle disso, o resultado final disso, não depende de você, não depende de mim. Repetindo, graças a Deus, é dele. Então, o prazer que ele tem em nós não é com o resultado. Como é que ele vai ter um prazer em mim se alguém se converteu, mas quem converteu foi o Espírito Santo, não foi eu? Então, o prazer que ele tem em mim, antes disto, é eu ter falado. Falou, que coisa boa, meu filho, aos olhos de Deus, você ter falado isto. E eu vou lhe dar essa conversão, a sua alegria. Não vou dar conversão coisa nenhuma, não fique triste não, mas também não vai ficar tão alegre. Mas deixa comigo, você está sendo para mim delicioso. O seu ministério para mim está sendo delicioso. Quando você se levanta, você começa a viver, o céu fica mais cheiroso. O que houve aqui? Ah, o fulano acordou e está começando a agir. Ah, eu logo vi, tem um perfume aqui no céu agradável, porque ele acordou, ele está trabalhando. Mas é aquele que está muito doente? É aquele que foi traído pela esposa? É ele mesmo. É aquele outro cujo carro bateu e perdeu 2 filhos no acidente? É ele mesmo. É aquele outro que isso, que aquilo, todo tipo de problema. Independe. Porque de uma forma, sofrendo ou não, com alegria ou com tristezas, mas aquela pessoa está desempenhando o seu trabalho cristão e vivendo a sua vida no dia a dia, totalmente envolvido com o Senhor Jesus Cristo. Então não tem jeito. Ele é perfume de Cristo a Deus. Quando alguém está perfumado, várias pessoas sentem um aroma, obviamente. Então nós já vimos que você, aos olhos de Deus, o olfato de Deus é um bom perfume, quando falamos de Cristo, independente do que as pessoas fazem ou reagem à nossa pregação. Mas, tirando Deus, ou não tirando, além de Deus, já que Paulo já nos revelou como é que Deus sente com relação à nossa atuação em Cristo, como é que as próprias pessoas sentem?
para com estes, ou seja, os que se perdem, cheiro de morte para a morte. Para com aqueles, ou seja, os que são salvos, aroma de vida para a vida. O título da minha pregação eu deixei para dizer agora, porque tem mais sentido com que essa parte nós estamos entrando. E o Evangelho, que cheiro tem para você? Pergunta. Então, o que Paulo faz aqui é dizer que para os perdidos, nós somos cheiro de morte para a morte. A palavra morte é escrita 2 vezes, precedida por preposições diferentes. A primeira é cheiro de morte. Esse de é uma expressão muito típica do grego que significa procedente de, que vem de dentro de, vem lá de alguma coisa. Então é um cheiro que procede da morte. Alguém está morto, tem morte ao redor, e aquela morte exala um cheiro característico. Então a pessoa sente um cheiro que vem de alguma coisa morta. Esta é a ideia aqui, cheiro de morte. Um perdido é morto espiritualmente, a Bíblia fala isso abundantemente. E se ele é morto, ele cheira como morto. Você já experimentou estar ao lado de um animal podre? Tudo ao redor fica mal cheiroso, tudo. Aí você anda 1 metro para lá, anda 1 metro para cá, às vezes anda 5 metros para lá, outro para cá. Você diz assim, e o mundo ficou mal cheiroso. Porque tudo ficou, porque tem algo ali, morto. Então quem está morto e anda sempre com a morte ao lado, o cheiro espiritual das coisas é ruim. Ele não consegue sentir outro aroma. Mesmo que um crente lhe fale da esperança em Cristo, da oportunidade de salvação, ele não alcança isto. Ele não alcança o tamanho da oportunidade que ele está tendo, recebendo, está sendo oferecida de graça pela salvação em Cristo. Não consegue identificar o aroma de vida contido na mensagem do Evangelho, tão simples mensagem. Meu amigo, se arrependa dos meus pecados e aceite Cristo, escape da condenação eterna e se torne um salvo eternamente. Não cheirou nada de agradável com aquela notícia, com aquela informação, ou com aquele desafio, porque o que ele sente cheiro é de morte ao redor dele. Vai trazer meio de perfume francês para o lado do gato morto ali, que não vai resolver não, talvez vai piorar. Para as narinas de quem é perdido, o próprio crente que ele falou de Cristo tem esse cheiro de morte. O próprio crente. E é isso o que Paulo está dizendo. Para Deus, o bom perfume de Cristo. Para os que se perdem, nós somos cheiro de morte. Nós cheiramos a morte. Você, sua vida, sua alma, talvez sua presença, cheira a morte, é desagradável. Falando em termos aqui profundamente espirituais só, que é o que nos interessa além de tudo. Estou dizendo que alguém que mora com você, um amigo seu, que não seja crente, que ele não suporta a sua presença, que não gosta de você em qualquer aspecto da sua pessoa. Não. Pessoas casadas, crente ou não crente, moram anos juntos e tudo. Então há várias áreas do relacionamento que são aceitáveis e que vão tocando para frente. Mas a base, que é o espírito de um, como é que se interage, como é que se relaciona com o espírito do outro, como é a comunhão de almas entre um crente e um não crente. O não crente não consegue sentir perfume na vida de um crente, pelo menos
que as coisas se envolvem do Senhor Jesus Cristo. Cheiro de morte para a morte, outra expressão. Agora é na direção de. Então, para o que se perde, quando falamos de Cristo, nós estamos cheiro que vem da morte, que ele já está morto, envolvido com morte, e para a morte, ou seja, foi-lhe oferecido vida, um aroma muito agradável, muitíssimo especial, mas ele tem repugnância por esse precioso aroma, e ele está perdido e continua na sua trajetória de morte. Estava morto, ouviu a pregação do Evangelho, não entendeu, e o cheiro que ele sentia antes de morte continua, e agora ele se dirige para a eternidade com cheiro de morte. Graças a Deus tem outro aspecto. Para os que se salvam, cheiro de vida. Mesma ideia. Cheiro de vida. Cheiro proveniente de vida. Pela graça de Deus, ocorre de aqui e ali. Alguém ouviu o Evangelho e o Espírito Santo decide. O Espírito Santo decide salvá-lo. E o pecador passa a se sentir irresistivelmente atraído por Cristo. E ele passa a entender a negridão do seu pecado. E ele passa a sentir um mau cheiro antes. Deixa eu dizer de outra forma, aquele cheiro que ele sentia antes, já se acostumara, começa a incomodá-lo. Tem alguma coisa que não está cheirando bem ao meu redor. E ele não vai demorar a descobrir, se ele está no processo mesmo de salvação pelo Espírito Santo, que o mau cheiro não está ao redor dele. Não. Está vindo dentro dele. De dentro dele. E ele se arrepende dos seus pecados. Se torna regenerado em Cristo. Passa a enxergar a Cristo de uma maneira totalmente diferente. Entrega a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Passa a enxergar a Cristo que ele não enxergava antes. Passou a ser uma pessoa diferente, tornou-se uma nova criatura. E em todo este processo miraculoso, ele ganha um olfato espiritual. Faz parte da regeneração do pecador. O Espírito Santo converte alguém, dá um novo olfato. E aquela pessoa que antes lhe falava de Cristo, ele mal suportava, de repente começou a ser agradável conversar com ela. Que quando me ligar 2 dias depois da nossa última conversa, nem ligou. Está querendo conversar com ele? Pois é, não sabe nem explicar direito. Livros que começou a ler e deixou na segunda página, abandonou há 10 anos, voltam para a cabeceira, passa o espanador, tira a poeira e vai querer ler aquele mesmo livro que antes era um cheiro horrível, não interessava a ele, agora começa a ficar agradável, o olfato novo nele está funcionando, e aquele que ele falou de Cristo, agora aspira cheiro de vida para a vida, agora ele se dirige para a vida eterna. O outro sentiu o cheiro de morte, já estava morto, continua no mesmo rumo, inferno. Aquele que se converte, sentiu agora cheiro de vida para a vida, muda de rumo então. Era para a morte, agora é para a vida, muda totalmente. Conversão é exatamente isso, você conversa, muda o sentido de alguém. Não vou explorar esse assunto, já quero partir para o encerramento, mas só lembrando que esta ideia de 2 efeitos diferentes que a pessoa de Cristo teria sobre os ouvintes, essa ideia é muito difundida nas Escrituras. Basta quando foi dito lá em Lucas 2,34, que Cristo seria o motivo tanto para a ruína de uns e levantamento de outros, o próprio Jesus Cristo. Uns foram a ele para ter vida, outros permaneceram na morte. Uns obedeceram, ele diz, outros não obedeceram. Então é um resultado duplo. Essa é mais uma forma de Paulo descrever esse fenômeno. Da
pregação do Evangelho. Então, neste ponto, e o que eu vou desenvolver muito pouco, deve ter vindo à mente de Paulo, coitado, estava nas alturas aqui, imagino, pensando nessas coisas belíssimas, e igreja de Corinto, aí vem ela de novo na minha cabeça, os problemas ali de falsos apóstolos. Parece que Paulo desceu um pouco aqui para a realidade. Muitos lá em Corinto estavam se dizendo ministros de Cristo sem serem, já comentei isto, e vou comentar mais ao longo da epístola. Aí ele vem a pergunta, que é outra daquela que ele pergunta, por que ele puxou isso agora? Nem falando tão bonito, perfume de Cristo, morte para morte, vida para vida e tal, de repente, quem porém é suficiente para essas coisas? Suficiente como, Paulo? Explica, pergunta difícil, Paulo. Talvez não seja tanto, suficiente significa digno ou idôneo. A ideia que parece que Paulo quis dizer aqui é, quem é que está realmente em condições de dizer que em Cristo é conduzido por triunfo? Quem está em condições de dizer que de si mesmo não é nada? Que ele se tornou vitorioso porque Deus o expõe na vitória, apontando para Deus. Então tudo que Paulo disse aqui sobre o fato de Deus fazer um trabalho na vida de um servo fiel, ao lembrar de falsos mestres, ele diz, minutinho, não são todos que se encaixam aqui não. Isso é uma maneira dele dizer isso, uma pergunta retórica, e nem tanto, porque na 17 ele deixa até dizer que não é retórica a pergunta. Então quem é que pode se dizer de si mesmo que é o bom perfume de Cristo? Quem é que pode? De si próprio, os próprios feitos, o próprio aroma, a própria vida, olha lá, não é bem assim não. Então ele aqui muda um pouco para lembrar este aspecto de que não é todo aquele que, como Paulo diz, eu sou um ministro de Cristo, eu sou um pregador de Cristo, então esse aí prega o Evangelho, esse é bom perfume de Cristo, tá? Não é todo mundo que é digno de dizer essas coisas que eu acabei de dizer, não. Tenham cuidado, não sejam ingênuos. E no 17 ele explica melhor ainda, porque nós não estamos como tantos outros, agora ele aponta mesmo, embora sem dizer nome, agora ele aponta, deixou até de ser retórica a pergunta, como eu falei, e como tantos outros, mercandejando a palavra de Deus. Mercandejar significa, a palavra no substantivo, é um vendedor ambulante, que faz qualquer coisa para ganhar um dinheirinho a mais. A ideia é esta. Se precisa mentir, ele mente sobre o produto que ele está vendendo. Se precisa enganar, ele engana. Se precisa passar um como se fosse o outro, ele passa. Não quer saber. Os escrúpulos dele estão totalmente submissos a um objetivo, que é ganhar o dinheiro dele, que ele vive daquilo e tal, até se justifica, mas o jeitão dele é este. É aquele tipo de vendedor desonesto, que faz qualquer coisa, até ser honesto algumas vezes, vender corretamente, se o preço está bom, o cliente paga, não precisa enganar nem mentir, mas se precisar mentir, ele não pensa duas vezes. Então a ideia é exatamente esta aqui. Alguém, um aspecto metafórico, tentar conseguir vantagem com o ensino da verdade divina, mesmo que precise adulterar essa verdade. Se não for preciso adulterar, tudo bem, não adultera, mas para alcançar aquilo que ele quer, aquele sucesso no ministério, ou tamanho, ou dinheiro, ou poder, não sei, esse ensino aqui não está dando muito certo não, o povo está reagindo um pouco, tem que mudar um pouquinho esse ensino para poder continuar numa onda crescente de fama, de progresso. Precisa mudar um pouquinho a doutrina, precisa, muda-se. Precisa de um critério diferente, arranja-se. Esse é o verdadeiro mercadejador da palavra de Deus. Não é que ele está mentindo o tempo todo na palavra, e que toda frase que diz do Evangelho é mentira e falsidade. Não, e esse é o perigo. Quando você compra algo de alguém desonesto, você pode estar vindo dessa vez o produto correto, ou não, eu não sei. E é terrível, todos vocês devem ter passado já por essa experiência, de negociar com alguém, você não confia, o camarada só pensa em dinheiro ou coisa assim, você diz, será que eu fiz um bom negócio, eu fui um touro, um pato? Você não sabe.
Então o problema, o perigo desses que mercadejam a palavra é que eles podem falar 1 hora e você na televisão olhando e está tudo certo. Porque para ele foi conveniente naquele momento, naquele contexto, pregar sobre o texto tal, e a Bíblia diz mesmo, pronto, tudo bem. Mas para ele mudar no dia seguinte, entrar com outra doutrina, outro ensino, outra aplicação completamente diferente da que ele deu ontem, 1 mês atrás, não tem o menor compromisso, e você achando bonito. Isso é o perigo. Será que essa ideia de mercadejar a palavra de Deus, de ficar rico, milionário, poderoso, explorando, distorcendo o evangelho, será que acabou? Na época de Paulo, acho que não preciso gastar 1 minuto em cima disto. Fato é que Paulo era honesto, daquele encerra o texto, falava em Cristo diante de Deus, ordenado pelo próprio Deus. Antes em Cristo é que falamos na presença de Deus com sinceridade e da parte do próprio Deus. Então aqui Paulo se identifica, faz um contraste entre ele e esses outros mercadejadores, e ele faz uma diferença muito grande. Eu falo com sinceridade, eu poderia explorar cada expressão, mas não vou fazer. Falava em Cristo, o conteúdo da palavra dele, ele falava diante de Deus, ou seja, na presença de Deus, em temor a Deus, como se Deus estivesse olhando para ele o tempo todo, que de fato está. Mas ele tinha sensação e fazia aquilo valer no dia a dia dele, que é uma excelente dica para o crente. Pode estar em 4 paredes trancado, ou pode estar no auditório com 10.000 pessoas, não importa, você está na presença de Deus. Isso é muito útil para nós, nos ajudando no nosso dia a dia. Então, graças a Deus, por você, crente, irmão em Cristo, irmã em Cristo, vencedor em Cristo e bom perfume do nosso Salvador. Continue falando dele, exalando o perfume agradabilíssimo a Deus, independente se o que você fala resulta em salvação, ou crescimento, ou conversão, ou rebeldia, ou endurecimento, não importa. Aproveite, se beneficie deste fato que você é um bom perfume. Só em falar de Cristo já é um bom perfume. Quanto a você, amigo, amiga, sem Cristo, sai de perto desta morte. O corpo humano é muito bem feito, muito poderoso em alguns aspectos, e às vezes alguém se acostuma com um mau cheiro ao redor. Está trabalhando, aí uma outra pessoa cheira e diz: rapaz, como é que eu vou trabalhar aqui? Senão, porque a fábrica é assim mesmo, o produto que eu trabalho é mal cheiroso e eu já me acostumei. É muito comum ouvir isso. Então, é uma pena, porque o diabo pode fazer você se acostumar até com cheiro de morte também. E acha que é normal, acha que é natural, mas rompa esses laços e vá saber o que é cheiro de vida para vida. Ouça sobre Jesus Cristo e aceite como seu Salvador, e você vai sentir o cheiro agradável e vai se tornar cheiro agradável a Deus. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra, que o teu Espírito Santo nos ajude a entendê-la, a praticá-la, a vivê-la. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.